Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 140, dia 21 de dezembro de 2023. A ressurreição. Lucas capítulo 24, do versículo 1 a 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Lucas 24, 1-12. A ressurreição de Cristo é uma das grandes pedras fundamentais da religião cristã. Em importância prática, perde apenas para a crucificação. O capítulo que começamos agora dirige nossa mente para a evidência da ressurreição. Ele contém provas irrefutáveis de que Jesus Cristo não apenas morreu, mas ressuscitou. Vemos no versículos diante de nós a realidade da ressurreição de Cristo. Lemos que no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram ao túmulo em que o corpo de Jesus havia sido colocado a fim de ungí-lo. Mas quando chegaram ao local, encontraram a pedra removida. Ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Esse simples fato é o ponto da partida na história da ressurreição de Cristo. Na sexta-feira de manhã, seu corpo estava seguro no túmulo. No domingo de manhã, seu corpo se foi. Pelas mãos de quem foi tirada? Quem o havia removido? Não certamente os sacerdotes e escribas e outros inimigos de Cristo. Se eles tivessem o corpo de Cristo para mostrar em refutação de sua ressurreição, então eles teriam mostrado isso com prazer. Não os apóstolos e outros discípulos de Nosso Senhor. Eles estavam muito assustados e desanimados para tentar tal ação. E ainda mais, quando não tinha nada a ganhar com isso. Uma explicação, e apenas uma, pode atender às circunstâncias do caso. Essa explicação é fornecida pelos anjos no versículo diante de nós. Cristo ressuscitou da sepultura. Buscá-lo no sepulcro era buscar o vivente entre os mortos. Ele havia se levantado e logo foi visto vivo e conversando por muitas testemunhas confiáveis. O fato da ressurreição de nosso Senhor repousa em evidências que nenhum infiel jamais poderá explicar. É confirmado por testemunhos de todo tipo, espécie e descrição. A história simples e sem verniz que os escritores dos evangelhos contam sobre ela é uma que não pode ser derrubada. Quanto mais o relato que eles dão é examinado, mais inexplicável parecerá o evento, a menos que o aceitemos como verdadeiro. Se optarmos por negar a veracidade do relato deles, então podemos negar tudo no mundo.
Não é tão certo que Júlio César viveu uma vez? Como é que Cristo ressuscitou? Apeguemos-nos firmemente à ressurreição de Cristo como um dos pilares do Evangelho. Deve produzir em nossas mentes uma firme convicção da verdade do cristianismo. Nossa fé não depende meramente de um conjunto de textos e doutrinas. Ela se baseia em um fato histórico poderoso que o cético nunca foi capaz de derrubar. Deve nos assegurar a certeza da ressurreição de nossos próprios corpos após a morte. Se nosso Mestre ressuscitou da sepultura, então não precisamos duvidar que seus discípulos ressuscitarão no último dia. Acima de tudo, deve encher nossos corações com uma sensação alegre da plenitude da salvação evangélica. Quem pode nos condenar? Nosso grande fiador não apenas morreu por nós, mas ressuscitou. Romanos 8:34. Ele morreu como sacrifício expiatório por nossos pecados e então ressuscitou, triunfante. O pagamento que ele fez por nós foi aceito. O trabalho de satisfação foi perfeitamente realizado. Não é de admirar que Pedro exclame: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Vemos, em segundo lugar, nos versículos diante de nós, quão enfadonha era a memória dos discípulos sobre alguns dos acontecimentos de nosso Senhor. É-nos dito que os anjos que apareceram às mulheres lembraram-lhes as palavras de seu mestre, na Galileia, predizendo sua própria crucificação e ressurreição. E então lemos: eles se lembraram de suas palavras. Eles os ouviram, mas não fizeram uso deles. Agora, depois de muitos dias, eles os chamam à mente. Esse embotamento da memória é uma doença espiritual comum entre os crentes. Prevalece tão amplamente agora como nos dias dos primeiros discípulos. É uma entre muitas provas de nossa condição caída e corrupta. Mesmo depois que os homens foram renovados pelo Espírito Santo, sua prontidão para esquecer as promessas e os preceitos do Evangelho o está continuamente trazendo problemas. Eles ouvem muitas coisas que deveriam guardar em seus corações, mas parece esquecer tão rápido quanto ouvem. E então, talvez depois de muitos dias, a aflição os traz à tona antes de sua lembrança, e imediatamente passa por suas mentes que eles os ouviram há muito tempo. Eles descobrem que ouviram, mas ouviram em vão? A verdadeira cura para uma memória embotada na religião é obter um amor mais profundo por Cristo e afeições mais completas estabelecidas nas coisas do alto. Não esquecemos prontamente as coisas que amamos e os objetos que mantemos continuamente sob nossos olhos. Os nomes de nossos pais e filhos são sempre lembrados. O rosto do marido ou esposa que amamos está gravado nas tábuas de nossos corações. Quanto mais nossas afeições estiverem engajadas no serviço de Cristo, mais fácil será para nos lembrarmos das palavras de Cristo. As palavras do apóstolo devem ser cuidadosamente ponderadas. Devemos dar mais atenção às coisas que ouvimos, para que em momento algum a deixemos escapar. Hebreus 2:1. Vemos por último quão lentos de crença os primeiros discípulos eram sobre o assunto da ressurreição de Cristo. Vemos que quando as mulheres voltaram do sepulcro e contaram as coisas que ouviram dos anjos aos 11 apóstolos, suas palavras lhes pareciam fábulas, e eles não acreditaram nas mulheres. Apesar das declarações mais claras dos próprios lábios de seu mestre,
que ele ressuscitaria no terceiro dia, apesar do testemunho distinto de 5 ou 6 testemunhas credíveis de que o sepulcro estava vazio e que os anjos lhes disseram que ele havia ressuscitado. Apesar da manifesta impossibilidade de explicar o túmulo vazio em qualquer outra suposição que não há de uma ressurreição milagrosa, apesar de tudo isso, esses 11 infiéis não acreditariam. Talvez nos maravilhemos com a incredulidade deles. Sem dúvida, parece à primeira vista muito irracional e inexplicável. Mas não faremos bem em olhar para casa? Não vemos ao nosso redor nas igrejas cristãs uma massa de incredulidade muito mais irracional e muito mais censurável do que a dos apóstolos? Não vemos, depois de mais de 18 séculos de provas adicionais de que Cristo ressuscitou dos mortos, uma falta geral de fé que é verdadeiramente deplorável? Não vemos milhares de cristãos professos que parecem não acreditar que Jesus morreu e ressuscitou e está vindo para julgar o mundo? Essas são perguntas dolorosas. A fé forte é realmente uma coisa rara. Não é de admirar que nosso Senhor tenha dito: quando o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra? Lucas 18:8. Finalmente, vamos admirar a sabedoria de Deus, que pode trazer um bem a partir do mal aparente. A incredulidade dos apóstolos é uma das evidências indiretas mais fortes de que Jesus ressuscitou dos mortos. Se os discípulos estavam a princípio tão relutantes em acreditar na ressurreição de nosso Senhor e finalmente tão completamente convencidos de sua verdade, que pregaram em todos os lugares, então Cristo deve ter ressuscitado de fato. Os primeiros pregadores eram homens que estavam convencidos, apesar de si mesmos e apesar da relutância determinada e obstinada em acreditar. Se os apóstolos finalmente acreditaram, então a ressurreição deve ser verdadeira e é verdadeira. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus pela fé que eu tenho na tua ressurreição. Porque ai do ser humano se o Senhor não tivesse vindo aqui na terra na forma do teu Filho, ó Senhor Deus. Muito obrigado, Pai Santo, Pai querido, Pai maravilhoso. Senhor Deus, tu és tremendo. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.